Eu descobri Pathologic 2 enquanto navegava pela Steam. Estava procurando um jogo legal pra jogar e ele sempre me atraiu visualmente, então adicionei na minha lista. Até que um dia escutei uns amigos comentando sobre o jogo e falando sobre seu nível de dificuldade. E por esses amigos gostarem de jogos no estilo Dark Souls, já pensei que seria um jogo completamente impossível pra mim, já que eu não sinto que eu tenha habilidade pra jogar um jogo complexo onde eu tenho que aprender e decorar várias mecânicas de batalha, e muito menos paciência. Sinceramente, eu não tenho muita paciência pra um jogo tão difícil. E nesse dia, eu removi Pathologic 2 da minha lista. Enquanto eu arrumava minhas coisas para gravar o áudio para esse vídeo, meu pai bateu na minha porta e me pediu que eu levasse ao enterro de um amigo dele. Nesse momento, eu parei de me preparar para gravar um áudio sobre o fim e fui ver o fim de outra pessoa. Fiquei lá sentado, vi as pessoas chorando, vi as pessoas se reencontrando, as pessoas conversando e falando sobre o falecido. E fiquei pensando, afinal eu nunca me senti tão próximo da morte como nos momentos que eu estava jogando Pathologic 2. No final das coisas, eu descobri que Pathologic não se tratava de um jogo com uma dificuldade elevadíssima, mas sim uma dificuldade mental, uma dificuldade psicológica. Afinal, você era um médico que acabou de chegar na sua cidade natal, depois que seu pai foi assassinado, e uma praga está prestes a invadir a cidade, e todo mundo vai morrer, se você não encontrar a cura a tempo. Desde o início do jogo, Pathologic te passa uma proposta onde você tem que interpretar o papel do médico. Ele quer que você encarne nesse personagem, seja um médico, tome suas decisões e faça tudo possível. Você tem 12 dias. 12 dias para poder salvar essa cidade, para achar uma cura. E no momento que eu comecei a jogar, eu deixei de lado essa proposta. Eu encarnei no meu próprio personagem. Em vez de eu ser Artemis, um médico, eu simplesmente fui eu, Bernardo. O médico. Exclusivamente eu fui o médico dessa vez. Logo no início do jogo foi jogado todo o peso daquela população sobre mim, sobre como eu abandonei eles, como eu não era bem-vindo naquele lugar, sobre o fator de eu não me parecer nada com meu pai e nunca conseguir chegar ao nível dele. E... bem, eu não queria ser como meu pai, eu queria ser como eu. Então eu fiz as coisas do meu jeito. No primeiro dia eu conversei bastante com algumas crianças que eu encontrei. Criei uma grande amizade com elas, exclusivamente com uma. Depois eu conheci a Lara e descobri que ela já era minha amiga antiga, assim como um outro amigo que eu não bati muito bem com ele. No segundo dia eu fui até o funeral do meu pai e refleti. Conheci uma garotinha muito legal lá, chamada Grace. Grace era muito interessante, sabe? Era uma garota simplesmente espetacular. Eu fui andando pela cidade, descobrindo locais, conhecendo alguns pontos, conversando com amigos. E tudo parecia muito bom. Tudo parecia que ia para um lugar bom. Mas aí veio o terceiro dia. E a praga chegou. Nesse jogo eu era Bernardo, um médico. E eu fui convocado para servir. E nada mais justo do que exercer minha profissão, né? E foi a partir daí que eu entendi o valor das coisas. O valor das pessoas. Foi no quarto dia que eu encontrei Eva. Apesar da cultura dessa cidade ser incrível e trazer várias coisas assim, fantasiosas e inimagináveis, sabe? O que me atraía ainda eram as pessoas. E com a vinda da praga, eu percebi que eu não poderia salvar todo mundo. E que todo mundo tinha um risco. Todo mundo estava em perigo. E o quão frágil era a vida. No quinto dia eu começo a testar alguns antibióticos, feitos com órgãos, de pessoas que já morreram. Começo a ver como o corpo humano é frágil e como é simplesmente carne. No sexto dia, uma das crianças morreu. E nesse mesmo dia, Lara foi infectada. No sétimo dia, mais pessoas começam a morrer. Em massa. Várias pessoas. No hospital, o trabalho é quase inútil. A gente tem algumas coisas para fazer, a gente tem algumas metas para cumprir, mas no final muitas e muitas pessoas estão morrendo. E eu só percebo como a vida é muito, muito frágil. E sinceramente, eu não sou imune a essa praga. Eu também posso morrer. E foi no oitavo dia que a Lara morreu. Eu fiquei em choque. Eu fiz de tudo. Eu tentei de tudo. E não consegui salvá-la. Ela simplesmente morreu. Independente se tinha antibióticos, se eu tinha talvez um teste de cura, se eu tinha alguma coisa pra tentar. Ela morreu. Eu não teria nada que eu pudesse fazer pra trazê-la de volta.
No nono dia eu só pensava nas crianças. Pensava na Ursinha, uma garotinha que eu adotei como uma filha. E queria que ela ficasse bem. No final de tudo, eu só queria que ela ficasse bem. E eu terminei meu 8º dia com a Eva sendo infectada. O nono dia foi uma correria. Eu tive muita coisa pra fazer, muito pouco tempo pra isso. Afinal de tudo, eu só tinha 24 horas do jogo, né? Nesse ponto do jogo, eu já não ligava mais pra ir no hospital e poder ajudar as pessoas. Infelizmente, foram sacrifícios que foram necessários. As pessoas iam morrer de qualquer jeito. Eu tinha que focar em achar a cura e proteger quem eu amava. No 10º dia, eu já tinha a cura em mãos. Então salvei Eva. No 11º dia, eu já estava apaixonado. Apaixonado por uma mulher. A Inquisidora. Eu não falei dela anteriormente, mas ela apareceu no 7º dia pra mim. E nesse momento eu pensei em largar tudo. E eu percebi que tudo estava perdido, sabe? E talvez eu tivesse uma chance de ser feliz com alguém que eu amasse do meu lado. Mas foi uma decisão egoísta. E o jogo simplesmente não permitiu que eu fizesse isso. Então eu completei os 12 dias. No último dia, eu estava completamente perdido. Eu tinha que tomar decisões importantes para o final do jogo, decisões importantes para a população. Eu simplesmente não. Eu estava num processo de depressão. Um luto. Um processo de aceitação. Aceitação sobre o fim. Ensaio sobre o fim.